O número de crianças registradas apenas com o nome da mãe ainda é muito alto no Brasil, como eu disse. Eu não sabia desses números, é alarmante. Quais são, na sua avaliação, Simone, as principais causas dessa situação, além do abandono, claro, do pai, né? É verdade, Marcelo, porque assim, desde que o mundo é mundo, né, existe essa condição, né, de as mães assumirem mais É. a maternidade e os pais terem a facilidade de se esquivar, né, da paternidade. Mas não só por isso, é uma avaliação que eu faço, não é somente o abandono paterno, a Hum. ausência desse registro. Porque o que acontece? Com a evolução do formato familiar, É. também essa situação modificou. Porque hoje, por exemplo, a gente tem mãe solo, mãe que efetivamente optou por isso, não é? Então ela não tem o registro do pai no nascimento. Uhum. As famílias compostas, por exemplo, por duas mulheres. Então existe lá o registro da criança em nome de duas mães, né, de duas mulheres. Sim. Então, assim, o formato familiar também contribui para esses números. Então, assim, não é hoje uma condição somente de abandono, mas também Uhum. por opção. Né? Então, agora eu acho que a gente precisa fazer uma avaliação de em qual caso se encaixa nessa ou naquela situação. Ah, pois é. Porque muitas mulheres, inclusive, deixam para ter filhos mais tarde e fazem, inclusive, fertilização in vitro, né, ô Simone? Exatamente, E não querem nem exatamente. saber quem é o pai. Ela quer a fertilização e quer ser mãe, não é isso? Exato. Então, nesse caso, o pai não vai estar registrado na Não vai. certidão, mas também é uma construção do próprio conceito, né? É, Da questão psicológica também do filho. exato. Nesses casos, o filho ele é preparado para É, entender por que que ela não tem a certidão, na ex- certidão o o nome nome do do pai. pai, que é Agora, quais. diferente Ah, pode falar. que é diferente daquela criança que não tem o nome do pai porque foi abandonado, É. porque o pai não reconheceu. É aí que eu quero chegar. Quais são as implicações legais e emocionais para a criança e para a mãe nesses casos de ausência paterna? Ah, pois é, Marcelo. Isso aí a gente vê, as pesquisas indicam que as crianças que não têm o registro paterno por abandono, elas podem ter várias consequências psicológicas. Por exemplo, a baixa autoestima, a dificuldade de criar vínculo com as pessoas, a sensação de que não é, da rejeição mesmo, né, de que não é Uhum. querida, e aí pode causar uma instabilidade emocional que leva à depressão. Então, assim, é muito complicado, é muito complexo o que que o abandono causa na criança, É. né? E não é fácil. Tem que ter aí um envolvimento muito grande da mãe, das outras pessoas que cercam a criança, porque é muito comum que esses sentimentos aconteçam. Além de onerar a mãe exclusivamente, né? Porque quando Isso. você tem alguém, né, o pai, para poder dividir a responsabilidade, dividir as questões financeiras, isso também ajuda e desonera a mãe na criação do filho, obviamente. É. A gente tem divulgado aqui constantemente as campanhas que a Defensoria Pública tem feito com relação ao reconhecimento de paternidade. Como é que está funcionando esse reconhecimento de paternidade hoje? É possível fazer o registro fora do ambiente judicial de forma simples, ô Simone? Então, é possível, sabe, Marcelo? Só que a mãe ela pode se dirigir ao cartório, né, ao cartório Hum, de registro civil para registrar o filho e indicar o nome do pai. sei. E aí, essa indicação não é uma, uma condição de efetivo registro do nome daquele pai na certidão de nascimento. O Sim. que que acontece? O cartório intima aquele suposto pai para que ele então venha e diga: olha, eu vou assumir a paternidade, vou consentir com o registro do meu nome. Aí beleza, fica tudo simples, tudo resolvido. Mas se o pai, esse suposto pai, né, vier ao cartório e disser que não, ele não reconhece essa paternidade, aí o próprio cartório envia
esse processo para a justiça, Sim, para que lá seja feita a investigação de paternidade judicial, onde serão entendo. produzidas as provas, será feito o exame de DNA. Então, assim, a questão extrajudicial é só quando existe o consentimento do pai indicado pela mãe e o registro é feito. Do contrário, não é possível, não. Ele pode chegar lá e se recusar a aceitar, não, não, esse filho não é meu, enfim, aí entra todo esse processo que você falou. O próprio cartório Exatamente. encaminha para a justiça e a justiça vai fazer, tomar as providências Tomar necessárias. as providências. E lá na justiça é possível fazer o exame de DNA, onde será comprovado ou não a Sim. paternidade que aquela mãe indicou. Agora, eu gostaria de te fazer uma pergunta, com o seu know-how, com o seu conhecimento, na sua opinião, o Estado e a sociedade poderiam fazer, Simone, para reduzir o abandono paterno e estimular uma maior responsabilidade compartilhada? Você vive isso diariamente aí no seu escritório, com outros colegas advogados, e vocês com certeza devem falar e discutir sobre isso. Eu gostaria de ouvir Pois é. você. Então, Marcelo, nós já temos, como você mesmo disse, algumas campanhas, né? A Aham. Defensoria Pública faz essas Sempre. campanhas, E a o gente Conselho divulga Nacional. aqui. Isso, o Conselho Nacional de Justiça também faz as campanhas, e eu acho quer dizer, na minha opinião, é isso mesmo, é que sejam intensificadas as campanhas, por quê? Para ter a conscientização, porque as mães, né, as mulheres, a gente tem condição de evitar essa situação, Uhum. evitar essa gravidez de uma pessoa que você não tem nenhuma relação afetiva, não é? Porque às vezes você tem um contato único com uma pessoa e aí você engravida e aí você está naquela situação vulnerável. Então, assim, eu acho que a educação, a consciência, as campanhas são os melhores métodos para se evitar o abandono. Sim, E também não só em relação à conscientização das mulheres, mas também conscientização dos homens, da principalmente, né? obrigação, porque às vezes o homem acha, ah, não, esse filho não é meu, esse filho é dela, É, ela que quis ter filho. exato. Ora, não, eu até queria, mas ainda que você não quisesse, a responsabilidade é sua. Mas às vezes o homem também não tem essa informação, essa conscientização. É. Então, na minha opinião, a informação, a educação é sempre o melhor remédio para se evitar situações mais drásticas, mais sensíveis, como o caso de abandono de Uhum. filho, que é extremamente sensível. Pois Porque, é, como eu disse antes, as consequências desse abandono, elas podem ser devastadoras, podem. né? E às vezes irreversíveis. Pois é. Então, a prevenção, a conscientização é sempre o melhor caminho. Bom, então para a gente finalizar rapidamente, qual o seu recado para mães que estão enfrentando ou que enfrentam essa situação e não sabem por onde começar o processo de reconhecimento, Simone? As defensorias públicas, elas estão extremamente preparadas, equipadas e dominam esse assunto com maestria. Então, a mãe que precisa de uma ação judicial para o reconhecimento da paternidade, procure a Defensoria Pública. Obviamente, não só a Defensoria Pública, mas o advogado particular, o advogado Uhum. da confiança dessa mãe, porque é uma ação que somente pode ser proposta por meio de um advogado. Então, seja um defensor público, seja um advogado particular, essa mãe precisa buscar ajuda nesses lugares para Ótimo. tomar as providências para que o pai assuma toda a sua responsabilidade da paternidade e essa criança ela passe a ter não só o nome do pai, mas o direito de herança, o direito de receber pensão alimentícia, porque isso é um direito da criança, não é não é Um uma benefício, né? Um não é um favor. benefício, É, é exatamente, eu vou fazer essa caridade. Não é não, caridade, é um direito. E direito. aí as mães, elas têm obrigação de buscar os direitos dos filhos menores. Tá certo. Simone, obrigado mais uma vez pela participação. Forte abraço para você. Eu que agradeço, tenham todos um ótimo fim de semana e até quinta Se estaremos de Deus quiser. volta. Um abraço. Um Tchau. abraço.